Bom, a gente estava conversando sobre espiritualidade, né? Experiências anômalas, diferentes, transcendentais, vai. E teve um determinado momento que a gente começou a explorar a questão de como, de que maneira a espiritualidade pode nos fazer mal, ou pode prejudicar a gente na vida, de modo geral, né? E eu vi isso acontecer em muitas pessoas ao longo dos anos, seja na experiência clínica, seja na minha própria experiência, para ser bem honesto, né? E isso é algo que tenho refletido bastante ao longo do tempo, depois de ter passado por várias fases, né, de entendimento desses temas e dessas experiências, desse outro jeito de pensar, e começar a desenterrar o que está por baixo da busca espiritual ou de como as pessoas se veem de uma maneira espiritual. Então, quando você começa a tirar o que está debaixo do tapete, né, a desenterrar essas coisas, aí eu acho que a gente entra na questão de como formas espirituais de pensar e de viver podem trazer problemas. Vou começar a listar alguns. O mestre em expor isso foi certamente o Nietzsche. Se você nunca leu os escritos dele, por exemplo, o terceiro ensaio, os ensaios da genealogia da moral, por exemplo, o terceiro especificamente é sobre o ascetismo, contra o ascetismo. Todos os livros deles estão o tempo todo demolindo a posição idealista ou a posição religiosa, seja o anticristo, o crepúsculo dos ídolos. Tem muito, o trabalho inteiro dele consiste nisso. Então, nunca vi algo melhor feito até hoje, assim, né? E a partir de algumas leituras recentes, aí comecei a listar algumas coisas que me parece que vêm de mão dadas, que caminham de mãos dadas com um olhar espiritual do mundo. A primeira, um desinteresse pela vida física, por exemplo. Um desinteresse pelo corpo, um desinteresse pela vontade de viver. Você se desapega de uma maneira negativa da vida pulsional, dos teus desejos. Né? Então, desejar se torna uma coisa ruim. Ter dinheiro se torna uma coisa ruim, claro, porque se você é espiritual, como é que você vai ter dinheiro? Como é que você vai viver materialmente? Como é que você vai ser agressivo o suficiente para poder, né, sobreviver no mundo e ter o teu lugar ao sol? Não, você não pode. Se você for agressivo, então você não está sendo espiritual, porque isso não caminha de mãos dadas com uma postura espiritual. Se você é espiritual, então você tem que ser uma pessoa sempre calma. Você não pode ter paixões, por exemplo. Se você tiver paixões, então você não vai ser uma pessoa calma e eternamente serena e você não vai ser uma pessoa espiritual. Se você tiver, por exemplo, se você, um outro ponto, o egoísmo. Né? Então, dentro das concepções espirituais, ser egoísta é uma coisa ruim. Mas e se na verdade isso for uma meia verdade ou até uma inverdade completa? E se na verdade quando você se torna mais egoísta, naturalmente mais egoísta, quer dizer, não narcisista, de que você vai querer a validação dos outros para se sentir bem, fama, reconhecimento, não narcisismo de estar competindo, que é, digamos, essa falta, mas naturalmente egoísta, de se preocupar com você, de se preocupar com o teu corpo, com a tua vida, com as pessoas próximas e não ter, digamos, as ambições espirituais de mudar o mundo e que tendem a acompanhar pessoas que estão, digamos, numa visão espiritual, né? Então, tem algumas, mas tem várias outras também. Então a gente falou um desapego negativo, um desinteresse pela experiência física, um outro é uma desconexão de problemas pessoais, por exemplo, que é o que em inglês chama spiritual bypassing. Então você começa todos os teus traumas, as tuas falhas pessoais, elas são reelaboradas à luz de uma compensação enorme na qual você é uma pessoa espiritualizada e sendo uma pessoa espiritualizada você está acima disso e você está acima, digamos, das pessoas que estão ainda comendo carne, por exemplo, ou que estão vivendo numa cidade ou que têm vidas normais, né? Então existe um narcisismo espiritual, né, que o Trungpa famosamente identificou como materialismo espiritual, que é batata e que acontece praticamente em todos os grupos, em todas as pessoas, porque são, digamos, as armadilhas preliminares, vamos dizer assim. Então as pessoas se tornam, é um outro tipo de vaidade, é um outro tipo de narcisismo, é uma outra forma de identidade que tende a ser altamente patológica, e isso caminha de mãos dadas, né, com o início de uma identidade, vamos dizer assim, espiritual.
Então, um outro ponto importante, estava falando de a exclusão das questões pessoais, né? Então, em vez de você ver a tua vida e você reconhecer em quais problemas, em quais domínios da vida você tem problemas, relacionamentos, né? Área profissional, familiar, né? A tua autoimagem problemática, em vez de você identificar esses domínios e os teus problemas e tentar resolver eles de maneira direta, o que acontece? Você estabelece uma ultracompensação na qual você começa a se ver como uma consciência transcendental, falsamente, porque essa não é, digamos, ainda a tua posição verdadeira, mas você lê coisas e aí você acredita que o fato de ler certas coisas te permite se sentir assim e se validar desse modo, o que é uma mentira. Você começa a se ler ou a se entender a partir do que os grandes mestres escreveram, e você nem sabe que os grandes mestres viveram, nem se eles são grandes mestres, nem se eles são mestres, mas você acha que sim, você está interpretando que sim, e aí isso começa a se colar em você. Então, começa a ter um movimento de absorver e assimilar tantas interpretações externas, extrínsecas, que no final das contas você já nem se conhece mais direito. Você é meio que uma colagem de um monte de coisa que você leu, que outras pessoas pensaram e da qual realmente 1% são verdades tuas. Então, você pode, por exemplo, estar com um problema de pagar o aluguel e aí você se ilude transcendentalmente de que aquilo tem que ser assim e que está tudo certo e que não tem nenhum problema. E aí você está numa outra mentira, porque não é verdade. Não é verdade. Você pode estar completamente delirante. No fundo, talvez você precise de um trabalho, você precise tomar decisões importantes na sua vida. E o que tende a acontecer em pessoas que têm movimentos ou uma psique altamente voltada a interpretar a sua vida espiritualmente, por assim dizer, é negar essas verdades básicas, negar esse contato prático com as coisas, negar que existe isso, né? E aí as pessoas começam a entrar, digamos, começam a manifestar um viés muito, muito torto para se entender, que é extremamente comum. Então, vamos dizer assim, não vou descartar, obviamente, né, o que é a raiz dessa visão. Não é isso, mas que os desdobramentos, vamos dizer assim, conceituais ou imaginativos de como as pessoas começam a absorver isso, que esses desdobramentos podem ser muito ruins na vida das pessoas, porque eles são mal interpretados, mal compreendidos, isso é um fato. Eu acho que se devia falar mais desse ponto, ou seja, das inverdades, né, das coisas que não funcionam. E aí, se você se você faz um movimento de pisar no chão mais uma vez e de se perguntar, tal, o que realmente eu entendo? O que eu realmente sei? Né? O que é uma verdade que eu mesmo descobri sobre a vida, sobre a minha existência, sobre a minha consciência? Algo um pouco mais honesto, né? Algo um pouco mais sincero, menos ideal, menos teórico, menos que tenha partido menos do que você tenha lido e do que outras pessoas já viveram e do que você supõe, e mais do que o teu coração dita, por exemplo. É claro, isso também pode ser uma armadilha, as pessoas podem se tornar extremamente narcisistas e acreditar que as suas opiniões necessariamente são boas e têm valor. Às vezes não, às vezes suas opiniões não têm nenhum valor e elas estão erradas, e você pode estar numa viagem de que sim, que as tuas opiniões simplesmente têm, mas pelo menos elas são tuas, pelo menos elas têm o valor de serem pessoais, de serem coisas que você pensou, de que você sentiu, de que fazem sentido para você, né? Mas isso é só é uma pincelada. Dá para falar muito sobre como a espiritualidade tem implicações negativas para as nossas vidas, né? Tem os gurus também? Tem os gurus também. Bom, tem os gurus também. Os gurus eles podem gerar, digamos, uma falsa dependência. Não vou dizer assim. Tem um outro, né? Separado. Tem um outro que está mais elevado, e aí eles podem ocupar um lugar no qual a função original dos gurus era, digamos,
não era de ser um guru da maneira contemporânea, mas é simplesmente alguém que passou pelo processo. Alguém que passou por um processo de transformação muito importante e ele conhece o caminho, e tem um mapa pessoal e ele pode te ajudar. Mas da maneira que isso foi sendo distorcido, especialmente na nossa época de tanta imagem, de tanta vaidade, isso eu acho que se perdeu. E aí o que talvez uma vez tenha existido, né, em contextos muito diversos ao nosso, de pessoas relativamente simples que estavam em contato umas com as outras, tentando entender a natureza da vida, digamos assim, filósofos naturais, vamos dizer assim, filósofos naturais, filósofos e filósofos, pessoas que viviam em ambientes assim muito diferentes e tentavam encontrar suas respostas e a partir disso criavam, elaboraram doutrinas que permitiam, eram como escadas, né, para que outras pessoas pudessem acessar isso. Isso, isso saiu de cena para uma coisa muito mais de fã, assim, uma relação são ídolos, né? Com a mesma relação que você tem com um ídolo de rock, por exemplo, ou com artistas, e uma coisa muito distorcida, né? Que não cumpre mais a sua função. E você percebe isso é, por todas as histórias de praticamente todas as grandes figuras contemporâneas que tiveram problemas com dinheiro, né, de abusar de discípulos, de explorar as pessoas do ashram, questões sexuais. E por que isso acontece? Isso acontece porque essa dimensão da experiência foi fundamentalmente reprimida e negada. Porque, claro, para ele ocupar esse lugar de ser uma grande figura, de ser uma figura falsamente perfeita, porque os discípulos buscam isso, é claro que ele não pode manifestar pequenas irritações. É claro que ele não pode manifestar desejos em horas erradas, porque ele tem uma sexualidade. É claro que ele não pode manifestar as limitações humanas, porque aí essas dimensões elas estão excluídas por default. Né? Se você é um ser perfeito, então você não sente essas coisas. Se você sente essas coisas, então você não pode você não pode vestir a camisa de ser uma pessoa iluminada. Então essa camisa, ela tem que, ela é uma camisa de força. Ela talvez termine enlouquecendo pessoas que em outros contextos talvez poderiam ter muito a transmitir, né? Como o caso do Robert Adams, né? De um outro vídeo. Então eu acho que para uma primeira reflexão, acho que era isso que eu estava pensando, que a gente estava conversando. Né?